Uma região com história única, músicas incríveis, tradições replicadas em todo o país e a região mais bem representada na cultura popular brasileira. Cangaço. O cangaço foi um fenômeno de banditismo, crimes e violência ocorridos no Nordeste brasileiro entre o final do século XIX e meados da primeira metade do século XX. Os adeptos do movimento, chamados de cangaceiros, vagavam em bandos pelo sertão, atacando cidades, fazendo pilhagens, massacres e até estupros. Os cangaceiros também trabalhavam como mercenários, agindo como assassinos de aluguel e protegendo terras de invasores. O termo surgiu em 1834 e era usado de forma pejorativa para se referir aos camponeses pobres que viviam vagando pelo sertão, sem nunca se fixar em um único lugar, sem possuir terras e carregando armas rurais como revólveres, carabinas, peixeiras e facas longas. Muitos deles andavam de burro e utilizavam cangas, uma peça de madeira utilizada para atrelar os bois à carroça. Segundo o escritor Euclides da Cunha, essa seria a origem do termo. No final do século XIX, com o auge do ciclo do café e o foco econômico no Sudeste, o Nordeste ficou esquecido e com uma economia majoritariamente agrária, e é nesse contexto que entram dois aspectos fundamentais: os famosos coronéis, que eram donos de terra que controlavam determinadas regiões e muitas vezes abusavam de seu poder, e camponeses pobres que viviam no interior, habitando regiões esquecidas pelo governo e sem acesso a comida, água e condições de trabalho, ainda sendo vítimas das estiagens que ocorriam naquela região. A indignação pelo abuso de poder dos coronéis e a luta pela sobrevivência da população mais pobre fez muitas pessoas recorrerem ao crime, à vida nômade e desafiando as autoridades, já que conheciam o modo de sobrevivência na Caatinga e sabiam como viver em um ambiente tão inóspito. Como já dito, alguns trabalhavam como mercenários para grandes fazendeiros, sendo também conhecidos como jagunços. Mas a imagem mais conhecida pela mídia e a história são dos cangaceiros que viviam de forma independente, marcando a cultura, música e tradição popular do Nordeste. Um dos maiores expoentes desse fenômeno foi Lampião, que vamos falar no próximo tópico. Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, foi o mais notável cangaceiro do Nordeste brasileiro, sendo talvez o mais famoso da história, influenciando a cultura, música e tradição popular. Não se sabe muito sobre sua origem, mas ele teria nascido entre 1898 e 1900, no antigo povoado de Vila Bela, atual Serra Talhada, interior de Pernambuco. A lenda conta que sua família tinha rixa com outra família por questões de terra, e o coronel da região deu apoio aos vizinhos. Com isso, ele e seus irmãos se uniram ao cangaço, e quando ficou sabendo disso, o coronel mandou a polícia cercar as terras da família e assassinar o seu pai. Sendo assim, ele e os irmãos entraram definitivamente para o cangaço. Porém, existem controvérsias sobre essa origem, como da antropóloga Litugard Barros, que afirma que isso seria uma construção de mito pelo próprio Lampião, e ele na verdade teria fugido de casa para entrar para o cangaço contra a vontade do pai. Nos primeiros anos, ele e seu bando atuaram nos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, espalhando terror, fazendo assaltos e promovendo massacres. Segundo historiadores, teria sido daí que nasceu seu apelido, já que pela sua grande habilidade com rifle, que de tanto atirar mais parecia um candeeiro que iluminava as noites escuras da Caatinga, ele recebeu o apelido de Lampião. Em 1926, ele e seu bando fugiram da polícia para o Ceará, recebendo o sermão do padre Cícero Romão Batista, o Padre Cícero, que mais pra frente será citado no vídeo também. O religioso teria feito uma proposta onde Lampião e seu bando lutariam contra a Coluna Prestes, um movimento político-militar que visava derrubar a oligarquia. O ato os perdoaria de suas vidas de crime e o tornaria capitão do exército. No entanto, ao chegar em Pernambuco, eles foram cercados pela polícia, que tentou uma emboscada para capturá-los, mas sem sucesso. Armados com revólveres e rifles de última geração, Lampião e seu bando retornaram à vida de crimes, dessa vez bem mais perigosos e temidos. Lampião conheceu Maria Bonita em 1928, se casando com ela pouco depois e já com a fama consolidada, foram considerados popularmente como rei e rainha do cangaço. Após anos de uma vida violenta no crime, em 1938, Virgulino Ferreira da Silva, Maria Bonita e outros de seu bando foram mortos em uma emboscada pela polícia, com suas cabeças sendo separadas do corpo e expostas por todo o Nordeste, sendo esse um ato simbólico de dominância das elites locais e do governo Vargas, que no ano anterior havia centralizado o poder durante o Estado Novo.
Apesar da fama de justiceiro e de Robin Hood brasileiro, Lampião estava longe de ser uma figura heróica, já que apesar de terem registros de boas ações de camponeses pobres, ele e seu bando participaram de pilhagens, massacres, estupros coletivos e muitas vezes trabalhavam para os fazendeiros. Essa imagem vem provavelmente do fato dele ter sido um sertanejo humilde, que teria resistido por toda a vida contra a dominância dos coronéis e da elite, sendo visto como símbolo de rebeldia contra o sistema. Querendo ou não, Lampião tornou-se uma figura icônica da tradição popular, sendo representado em livros, filmes, novelas e sendo reverenciado até hoje na cultura popular nacional. Padre Cícero. Cícero Romão Batista foi um religioso brasileiro que teve grande influência na sociedade e política cearense entre a segunda metade do século XIX e início do século XX. Carinhosamente e popularmente chamado de Padinho Cício, ele nasceu na cidade de Crato em 1844, se apaixonando pela vida religiosa aos 12 anos, logo após ler a vida e obra de São Francisco de Sales, entrando para o seminário anos depois e sendo ordenado padre em 1870. Já como sacerdote e guiado por sonhos e visões de Jesus Cristo, Padre Cícero passou a dedicar sua vida em prol do povoado de Juazeiro, que na época fazia parte do município de Crato. Lá, ele ajudou a levar o evangelho, realizava missas, ouvia confissões e condenava práticas pecaminosas como o alcoolismo e a prostituição. O trabalho evangelizador do religioso ajudou no crescimento econômico e social da cidade, que passou a atrair pessoas não só pela prosperidade, mas também para conhecer o padre. Em 1º de março de 1889, ocorreu um evento inesperado que mudaria a história de Cícero para sempre. Durante uma missa, no momento da Eucaristia, a Beata Maria de Araújo colocou uma hóstia na boca, que logo começou a sangrar enquanto a mulher entrou num estado de transe. O fenômeno ocorreu outras vezes durante 2 anos e foi considerado um verdadeiro milagre pela população, não só de Juazeiro, mas de todo o Ceará. Tal milagre foi desacreditado pela igreja, resultando até na suspensão do padre Cícero. Alguns anos depois, ele foi absolvido após uma viagem a Roma e audiência com o Papa Leão XIII. O sacerdote também teve um papel decisivo na política cearense, principalmente na elevação de Juazeiro a município, ocorrido em 25 de julho de 1911, com o padre Cícero sendo eleito o primeiro prefeito da cidade. Junto aos coronéis poderosos da região, muitas obras foram feitas na intenção de melhorar a vida e economia da população. Dentro da política, ele chegou ao cargo de vice-governador e chegou a ser eleito deputado federal, embora jamais tenha assumido. Seja por motivos religiosos ou políticos, Padre Cícero passou a ser venerado e amado pela população, apelidado de Padinho Cício e sendo incluído em rezas e orações de fiéis, não só do Ceará, mas de todo o Nordeste. Cícero Romão Batista faleceu em 20 de julho de 1934, aos 90 anos de idade, entrando definitivamente para a tradição popular do Brasil. Em 2001, ele foi eleito cearense do século, numa votação promovida pela TV Verdes Mares do Ceará, e em 2012 entrou para a lista de 100 maiores brasileiros de todos os tempos, promovida pelo SBT. A Igreja Católica também o declarou servo de Deus em 2022, sinalizando o processo para sua beatificação. Em 2023, Cícero Romão Batista também foi colocado no livro de heróis e heroínas da pátria pela sua influência cultural, política e religiosa. Nova Holanda. A Nova Holanda, também conhecida como Nordeste Holandês ou Pernambuco Holandês, foi uma colônia da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que dominou a maior parte dos atuais estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Os holandeses já haviam invadido Salvador em 1624, mas foram expulsos pouco depois. E em 1630, conquistaram a cidade de Recife e iniciaram a colonização holandesa no Brasil. Motivados pelas rivalidades políticas e econômicas com a Espanha, que na época estava em união monárquica com Portugal, e interessados no ciclo de açúcar, os holandeses estabeleceram um modelo econômico onde os senhores de engenho recebiam empréstimos do Estado com a condição de comerciar unicamente com a Holanda. Em 1637, Maurício de Nassau foi nomeado pela companhia como governador-geral, melhorando a infraestrutura, criando laboratórios astronômicos e renomeando a cidade de Recife como Mauritsstad. Foi durante a colonização holandesa que, pela primeira vez, houve liberdade religiosa no Brasil, já que os portugueses e brasileiros que habitavam aqui eram católicos, enquanto os holandeses eram protestantes e também haviam muitos judeus. Portanto, para ter uma coesão entre os povos, era necessário haver a liberdade religiosa e a paz entre eles. No entanto, Maurício de Nassau passou a ceder mais empréstimos aos senhores de engenho e a fazer muitas obras públicas, com pouco açúcar e recursos sendo enviados à metrópole. Por isso, em 1643,
ele foi demitido do cargo e a companhia passou a cobrar os empréstimos que Nassau havia feito aos senhores de engenho, o que desagradou a elite brasileira e portuguesa. Devido a isso, ocorreu a insurreição pernambucana, onde brasileiros e portugueses passaram a guerrear pelo território, o reconquistando para a coroa portuguesa em 1654. Uma coisa bem curiosa é que, apesar da vitória militar, os holandeses ameaçaram em uma nova investida. Com isso, os portugueses tiveram que pagar em ouro pelo território. Além disso, os holandeses levaram conhecimento do plantio de açúcar para as Antilhas e aplicaram por lá, ganhando milhões com um novo negócio. Festa junina. Quem nunca participou de uma festa junina, que são marcas registradas da influência cultural nordestina, sendo tão populares quanto o carnaval? Apesar de hoje terem características brasileiras, as festas juninas não são 100% originárias daqui. As festas de junho têm origem na observação dos astros e nas estações climáticas do mês, mais especificamente no solstício de verão, que é visto no hemisfério norte, quando começa a estação mais quente e ensolarada do ano. Os festejos surgiram ainda na Europa pré-cristã. Romanos, etruscos e celtas já realizavam cerimônias nesse mês, com as tradições se misturando a partir da dominação do Império Romano. Na Idade Média, as tradições foram cristianizadas pela Igreja, a fim de acabar com a influência das festas consideradas pagãs. A Igreja Católica, então, instituiu o calendário agiológico, onde o 13 de junho passou a ser festejado como o dia de Santo Antônio, o 24 de junho como o dia de São João Batista e o dia 29 como o dia de São Pedro e São Paulo. As festas foram trazidas para o Brasil com a colonização, mas devido a questões climáticas e culturais, o sentido da celebração foi adaptado, devido à influência indígena, africana e americana, tendo como característica a lembrança do estilo de vida e culinária do interior, utilizando alimentos como milho, fubá, aluá e vários outros. Por ser uma festa intimamente atrelada ao cristianismo, praticamente todas as paróquias do Brasil faziam antigamente, sendo algo quase universal e com cada região tendo suas influências, onde comidas típicas são servidas, apresentações com danças locais são feitas e as músicas se utilizam de um ritmo marcantemente popular. O título de maior festa junina do mundo é disputado entre duas cidades do Nordeste, Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. Na sua opinião, qual delas é a melhor? Inclua nos comentários de forma civilizada. Muitos desprezam as festas juninas hoje em dia, seja por razões culturais ou religiosas. Mas certo é que as festividades vêm se renovando cada dia mais, e quando crescemos, percebemos o quão belas são as músicas, o quão contagiantes são as danças, o sentido da tradição e, principalmente, que essa música não é sobre cavalos. Inclua nos comentários o aspecto que você mais gosta nas festas juninas. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga do Nascimento foi um cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, considerado o rei do baião. Eu acho que eu realmente não preciso dizer muito sobre quem foi Luiz Gonzaga, já que na certa seus avós ou bisavós devem ser muito fã deles, com ele marcando não só a música nordestina, mas popularizando a música regional no cenário nacional. Nascido em 1912, no pequeno município de Exu, interior de Pernambuco, Luiz Gonzaga era filho de um conhecido sanfoneiro de sua cidade, aprendendo com ele a tocar músicas em festas e festivais da cidade. Ele teve que fugir aos 16 anos de sua cidade natal após ameaças do coronel, já que ele havia se relacionado com a filha do homem. Partindo para o Recife, onde serviu no exército, Gonzaga descobriu sua vocação musical e, em 1939, se mudou para o Rio de Janeiro. Lá, ele se tornou conhecido por cantar em bares e rádios cariocas, sendo inicialmente rejeitado pela crítica por só cantar músicas como blues, bolero e jazz, ao invés da música regional. Apenas quando ele começou a apresentar o ritmo nordestino para o grande público, ele começou a ganhar fama e, aos poucos, construindo sua carreira. Ao longo dos anos 40 e 50, ele compôs grandes músicas como Paraíba, Carolina, Vida de Viajante, 16700 e a clássica Asa Branca, considerada seu maior sucesso e símbolo da música nordestina. O rei do baião também teve um filho adotivo, o cantor Gonzaguinha, com quem teve uma relação conturbada, mas que foi reatada em seus últimos anos de vida, chegando até a cantarem juntos em algumas ocasiões. Luiz Gonzaga faleceu em 2 de agosto de 1989, aos 76 anos. Oficialmente, a causa de sua morte foi dada como pneumonia, mas há quem diga que ele tenha morrido de câncer de próstata ou de parada cardiorrespiratória. O sanfoneiro deixou sua marca na cultura e música brasileira, marcando gerações e sendo a inspiração para vários outros artistas como Fagner, Sivuca e Dominguinhos. Natal na Segunda Guerra Mundial. Natal, a capital do Rio Grande do Norte, é uma das mais belas do Nordeste e a segunda menor capital em área do Brasil, atrás apenas de Vitória.
Mas o que muitos não sabem é que Natal foi um importante ponto estratégico durante a Segunda Guerra Mundial e ajudou a pôr um fim na mesma. A cidade foi utilizada pelos americanos como base de aviões e navios de guerra dos Estados Unidos para repelir ataques do eixo e garantir o controle do Atlântico. Foi lá que soldados aliados eram deslocados para a África e Europa, e mais de 55 mil deles, principalmente americanos, foram enviados para a base aérea de Parnamirim, conhecida como Parnamirim Field, nos últimos anos do conflito, participando do dia a dia e influenciando a cultura natalense. Eles introduziram os bailes abertos durante a noite, comumente chamadas de forró, que significa para todos em português, mas que os brasileiros pronunciavam como forró, sendo daí que vem o nome do famoso ritmo musical brasileiro. A influência linguística também foi importante, onde os americanos trouxeram expressões que antes não eram tão usadas no Brasil, como boy, mod, dad, entre outras. Há quem diga também que o famoso oxi também é de origem inglesa, sendo uma corruptela de oh shit, mas isso é apenas um boato. A influência não ficou apenas em Natal, já que através desse intercâmbio, muitos produtos dos Estados Unidos foram introduzidos no Brasil, como calça jeans, ketchup e até mesmo a Coca-Cola. A importância de Natal foi tão grande que os aliados a apelidaram de Trampolim da Vitória, com esse episódio entrando não só para a história da Segunda Guerra Mundial, mas também para a história do Brasil como um todo. Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, foi um líder messiânico conhecido por fundar o Arraial de Belo Monte, que entrou para a história como Canudos. O povoado era conhecido por ser uma sociedade igualitária, contra os impostos e a favor de uma distribuição de terras mais justas entre sertanejos, que eram quem mais habitavam a região. Também viviam por lá negros recém-fugidos da escravidão e indígenas que haviam perdido seus territórios. Conselheiro pregava contra a tirania dos coronéis e o Estado laico, conseguindo reunir milhares de seguidores que passaram a ameaçar o poderio dos senhores de terra. Taxado como fanático religioso e contra-revolucionário monarquista, ele passou a ser intensamente caçado pelo exército brasileiro, com seus seguidores resistindo bravamente durante a Guerra de Canudos, ocorrida entre 1896 e 1897. Apesar disso, Conselheiro faleceu durante o conflito, provavelmente de disenteria. Hoje, existem muitos mistérios sobre essa figura e seus ideais, com muitas atribuições feitas a ele. Querendo ou não, Conselheiro é um dos ícones culturais do Nordeste e, em 2019, também foi incluído no livro de heróis e heroínas da pátria. Revolução Pernambucana. Muitos não sabem, mas Pernambuco já foi tecnicamente uma república independente por um curto período de tempo em 1817. Naquela época, acabava de ser proclamado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, onde a sede do Império Português se encontrava no Rio de Janeiro. A corte portuguesa já estava estabelecida no Brasil desde 1808 e queria transformar o Rio em uma autêntica capital europeia. Por isso, os impostos sobre as outras províncias aumentaram consideravelmente. Em Pernambuco, onde a maior fonte de economia era o algodão, o aumento dos impostos sobre os produtos chegou a tal ponto que os senhores de terras locais financiaram a revolta que iniciou em 6 de março de 1817. Inspirada na Revolução Americana e nas ideias do Iluminismo, é proclamada a República Pernambucana, que visava se unir com outras províncias e formar uma nação independente. Pela primeira vez, eleições ocorreram para eleger representantes para a edição de uma Constituição, onde um Estado laico foi proclamado e o debate sobre a abolição da escravatura começou a ser debatido, embora não fosse muito popular entre os donos de terra. Um dos membros mais fiéis foi Antônio Gonçalves da Cruz, conhecido como Cabugá, que chegou a viajar aos Estados Unidos a fim de conseguir apoio e armas, chegando a ter contato com generais franceses que haviam servido a Napoleão Bonaparte. A Revolução Pernambucana também teve o apoio da maçonaria e de grupos antimonárquicos e republicanos, utilizando-se de um exército popular e de tropas que antes eram fiéis à coroa portuguesa. No entanto, devido à falta de organização, o projeto fracassou, quando em 20 de maio de 1817, tropas reais chegaram em Recife e acabaram com a Revolução. As consequências foram a perda do território do atual Alagoas, a execução e exílio dos líderes, mas principalmente o começo da ideia do republicanismo e federalismo no Brasil. Foi a partir desse evento que uma série de acontecimentos fizeram tais ideais se proliferarem pelo país, com essa sendo considerada a primeira experiência republicana da história do Brasil. Ariano Suassuna.
Recentemente, foi lançada a sequência do famoso e icônico filme O Alto da Compadecida, de 1999, dirigido por Guel Arraes. Essa história todo mundo já conhece, mas nem todos sabem sobre seu autor, Ariano Suassuna. Ele foi um escritor paraibano nascido na cidade da Paraíba, atual João Pessoa, capital do estado. Seu pai, João Suassuna, era o governador e um dos políticos mais influentes de sua época, assassinado em 1930. Tendo crescido em Taperoá, na Paraíba, e se formado em Direito no Recife, Suassuna desde cedo se interessou pelas artes, literatura e cultura brasileira. Em 1955, ele lançou aquela que talvez seja sua peça teatral mais conhecida, O Alto da Compadecida, uma obra que não só se tornou popular em todo o Brasil, mas revolucionária ao mesclar drama, comédia e tragédia, trazer uma linguagem popular indicando a classe social dos personagens, valorizar a cultura brasileira e sua influência católica e trazer duras críticas ao sistema político e religioso, expondo os abusos das autoridades e a corrupção dos membros da igreja. A peça já foi adaptada 3 vezes para o cinema, a primeira em 1969, dirigida por Jorge Jonas, a segunda em 1987, dirigida por Roberto Farias e protagonizada pelo grupo Trapalhões, e a mais conhecida e que marcou a nossa infância, de 1999, dirigida por Guel Arraes. Graduado em filosofia, Ariano Suassuna também deu aulas na Universidade Católica de Pernambuco, onde falava sobre as origens ibéricas da cultura e costumes do Brasil. Em 1970, ele ajudou a fundar o movimento Armorial, que tinha como objetivo preservar a cultura brasileira frente à cultura estrangeira, que muitas vezes era mais valorizada. O movimento buscava divulgar a literatura, artes, música e tradição oral do Brasil, com o lema de Suassuna sendo "Não troco meu oxente pelo ok de ninguém". Em seus últimos anos de vida, trabalhou na política como secretária de Cultura nos governos de Miguel Arraes e de seu neto Eduardo Campos. No total, Suassuna escreveu 6 romances e mais de 15 peças, com algumas outras obras que ainda não foram publicadas. Infelizmente, Ariano Suassuna veio a falecer em 23 de julho de 2014, aos 87 anos de idade, em Recife, vítima de parada cardíaca 2 dias depois de sofrer um AVC. Ainda assim, ele está marcado na história, cultura e teatro brasileiro, além de ser responsável por uma das maiores e mais aclamadas obras do audiovisual no Brasil. Quilombo dos Palmares. No dia 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra, já que nesse dia, em 1695, o famoso Zumbi dos Palmares foi morto pelos bandeirantes após a destruição do Quilombo de Palmares. Muitos conhecem essa história, mas poucos sabem o que de fato foi o Quilombo de Palmares. O chamado Quilombo dos Palmares, conhecido pelos nativos como Angola Janga, foi um reino africanizado entre os atuais Pernambuco e Alagoas. Ao contrário do que a maioria pode pensar, não se tratava de apenas um quilombo, mas de vários que eram interligados através de estradas e caminhos pela floresta, onde o principal era o Mocambo do Macaco, onde morava o líder supremo, comumente chamado de rei. Os quilombos eram aldeias formadas por escravos fugidos de seus senhores, onde podiam difundir sua cultura e religião, longe da dominação escravocrata, e existiam por todo o Brasil, mas sem dúvida o Quilombo de Palmares foi o mais conhecido e icônico, já que invadia aldeias e fazendas de senhores de escravos, além de ser visto como local de refúgio. Seu maior líder foi Zumbi dos Palmares, que chegou ao poder após o assassinato de seu tio, Ganga Zumba. Zumbi conseguiu manter a paz temporária com os portugueses, até que, devido a alguns desacordos, a guerra entre portugueses e palmarinos recomeçou, com os colonizadores dispostos a destruir o reino. Um grupo de soldados e mercenários chegaram sob o comando de Domingos Jorge Velho, conseguindo tomar aos poucos os quilombos que formavam o reino, e em 1694 chegaram no Mocambo do Macaco, onde destruíram o centro de Angola Janga. Zumbi permaneceu quase um ano fugido dos portugueses, até ser achado e morto, já que a maioria de seus registros são de documentos portugueses do século 17 e 18. Por isso, muitas lendas existem acerca desse personagem, incluindo uma que afirma que o mesmo possuía escravos e era dono de escravizados, tal como os brancos praticavam. Embora não existam provas de que tal afirmação seja verdade. Apesar disso, Zumbi dos Palmares segue sendo um símbolo de resistência africana. Território Federal de Princesa. O Território Federal de Princesa foi uma entidade política existente entre 28 de fevereiro e 11 de agosto de 1930. Para quem não sabe, o Território Federal eram regiões de controle direto do governo brasileiro, que, diferente dos estados, não possuíam autonomia interna.
O território foi proclamado no município de Princesa, a atual Princesa Isabel, e embora sua história não seja muito reconhecida, sua existência foi crucial na história paraibana e brasileira. Em 1928, João Pessoa assumiu o poder como presidente do estado, título que hoje chamamos de governador. Entre seus principais objetivos estavam reerguer o estado de uma crise financeira, movendo a hegemonia comercial do sertão para o litoral. Tal decisão afetou os poderosos coronéis do interior, que lucravam bastante com o comércio interestadual de algodão, prática que afetava questões tributárias da Paraíba. Com a questão entre o governo estadual e os coronéis, a cidade de Teixeira, governada pela família Dantas, teve seus cofres esvaziados e confiscados pelas tropas paraibanas. O mesmo teria ocorrido em Princesa, mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o coronel José Pereira Lima armou seus jagunços e tomou a cidade, declarando a emancipação da Paraíba como um território federal. A partir daí, uma intensa guerra civil começou entre as tropas da Paraíba e de Princesa, com os rebeldes recebendo apoio de Pernambuco, Rio Grande do Norte e o governo federal, já que era de interesse do presidente Washington Luiz que João Pessoa fosse enfraquecido. Isso porque naquele mesmo ano ele foi candidato à vice-presidência na chapa com Getúlio Vargas, representando as oligarquias da Paraíba e do Rio Grande do Sul, respectivamente, que estavam em contra da dominância política de São Paulo. Apesar do intenso apoio do governo e de ter resistido com bastante sucesso por muito tempo, após o assassinato de João Pessoa em 26 de julho de 1930, as tensões entre os opositores e apoiadores do regime oligárquico foi crescendo, com o poder de Washington Luiz sendo cada vez mais enfraquecido. No dia 11 de agosto, as tropas rebeldes de Princesa se renderam e o município foi reintegrado ao estado da Paraíba. Irmã Dulce. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, ou simplesmente Irmã Dulce, foi uma freira brasileira nascida em Salvador, na Bahia. Ela é sempre lembrada por seus trabalhos de caridade e assistência aos pobres e necessitados, sendo por isso apelidada de Anjo Bom da Bahia. Entrou para o convento em 1933 e inicialmente atuou como professora no colégio da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição Mãe de Deus, em Salvador. Mas aos poucos, iniciou seu trabalho de ajuda aos mais pobres. Em 1949, ela teve a permissão de instalar um ambulatório médico no galinheiro de seu convento, que pouco a pouco foi crescendo e hoje é o Hospital Santo Antônio, o maior complexo médico da Bahia. Além disso, ela ajudou a fundar a União Operária de São Francisco, a primeira organização de trabalhadores cristãos da Bahia, que agia a favor dos operários e seus direitos, como o acesso médico e alimentação. Ela também ajudou a fundar postos de saúde e colégios voltados para os mais pobres. Seus mais de 50 anos ajudando os mais necessitados lhe renderam críticas, mas também o carinho da população baiana e principalmente soteropolitana. Em 1980, ela foi apresentada ao Papa João Paulo II, que a reconheceu por seu trabalho e a aconselhou que continuasse. Irmã Dulce faleceu em 13 de março de 1992, aos 77 anos, logo após receber a extrema-unção do Papa. Em 22 de maio de 2011, ela foi beatificada pelo Papa Bento XVI e canonizada em 13 de outubro de 2019 na Basílica de São Pedro pelo Papa Francisco. Ela se tornou assim a primeira santa legitimamente brasileira. Além disso, ela está incluída no livro de heróis e heroínas da pátria. Conjuração Baiana. Entre as revoltas ocorridas antes da independência do Brasil, uma das mais conhecidas, ou talvez a mais conhecida, é a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Mas outra que teve igual importância, mas não é muito lembrada hoje em dia, é a Conjuração Baiana. Tudo começou em 1763, quando a capital do estado do Brasil foi movida de Salvador para o Rio de Janeiro, diminuindo consideravelmente a importância econômica não só da cidade, mas da Bahia como um todo. Nisso, os senhores de terra passaram a dar mais importância ao plantio de cana-de-açúcar do que de outros alimentos. A partir disso, o preço dos alimentos cresceu absurdamente, gerando descontentamento dos baianos com o governo e episódios de fome. No final do século XVIII, a situação já era crítica. Grupos maçônicos ligados a senhores de terra começaram a difundir ideais iluministas entre a camada mais politizada da sociedade baiana, como soldados, pessoas letradas e ex-escravizados, que exigiam, entre outras coisas, a abertura comercial da Bahia, o aumento do salário dos soldados, o fim da escravidão e a implementação de uma república democrática, a chamada República Baiense.
A partir de 1798, a cidade de Salvador acordou com suas ruas cheias de cartazes fixados em locais públicos que traziam palavras de ordem, atacando a coroa portuguesa e convocando o povo para a revolução. Apesar disso, assim como ocorreu na Inconfidência Mineira, as autoridades logo descobriram os envolvidos, que foram presos e julgados pelo crime de lesa majestade. Entre os principais presos estavam os soldados Lucas Dantas de Amorim e Luiz Gonzaga das Virgens, e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino Dantas. Todos foram executados e condenados à forca, mas os intelectuais ligados à elite foram perdoados ou tiveram suas penas amenizadas. Apesar de esquecida, a Conjuração Baiana foi um dos primeiros movimentos republicanos do Brasil. Maria Quitéria. Maria Quitéria de Jesus foi uma militar baiana conhecida por ser a primeira mulher a integrar o exército brasileiro e uma grande heroína de sua época. Nascida em 1792 na região do Recôncavo Baiano, atual Feira de Santana, Maria Quitéria era filha de um poderoso fazendeiro da região e desde cedo demonstrava ser determinada, corajosa e ao saber lutar, uma vez que só se enturmava com meninos durante sua infância. Já adulta, em 1822, um grupo de soldados estavam recrutando homens para lutar pelo Império na Guerra de Independência. Quitéria então decidiu fugir de casa com roupas masculinas e se passando pelo nome de João Medeiros. No exército, ela se destacou por sua bravura em combate e por derrotar poderosos senhores de terra, que eram favoráveis a Portugal. Já com o nome consolidado, foi descoberto que ela era na verdade uma mulher, mas ainda assim foi permitida sua permanência no exército imperial, integrando as tropas que estavam determinadas a expulsar os portugueses da Bahia. Maria Quitéria capturou soldados e até liderou um batalhão de mulheres no cerco a Salvador, a última grande cidade sob o poder lusitano. Em 2 de julho de 1823, logo após a fuga das tropas portuguesas, a cidade caiu perante o Império do Brasil. Após a participação nesse episódio, Maria Quitéria de Jesus foi enviada ao Rio de Janeiro, onde ficou nacionalmente famosa, sendo condecorada pelo imperador Dom Pedro II com a Medalha Imperial da Ordem do Cruzeiro. Nos anos seguintes, Maria Quitéria retornou à sua terra natal, e aos poucos, sua memória foi sendo esquecida, até ela falecer em 1853 em Salvador. Apenas a partir da segunda metade do século XX, sua imagem foi resgatada e ela foi considerada patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Em 2018, foi incluída no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. França Equinocial. No vídeo anterior, falamos sobre a França Antártica, uma colônia francesa estabelecida na Baía de Guanabara. Também falamos que essa não foi a primeira vez que os franceses tentaram colonizar um pedaço do Brasil. Em 1612, uma frota de navios com 500 franceses liderados por Daniel Latouche chegaram na ilha de Upaon-Mirim e posteriormente Upaon-Açu, estabelecendo ali o Forte de Saint-Louis, que recebeu esse nome em homenagem ao rei Luís IX da França. Ali foi fundada a França Equinocial, uma colônia que rapidamente se expandiu por toda a costa do atual Maranhão e chegou até uma parte do atual Pará. Apesar dos esforços da coroa francesa em estabelecer ali um poderoso território na América do Sul, os franceses foram expulsos em 1615 pelas tropas da coroa portuguesa, e no ano seguinte, a capitania do Maranhão é criada, com a capital estabelecida na cidade de São Luís, nome mantido pelos portugueses. Filipa Camarão. Clara Camarão, ou Clara Filipa Camarão, foi uma indígena da etnia potiguar do atual Rio Grande do Norte. Ela teria nascido na primeira metade do século XVII, numa tribo que habitava o atual bairro de Igapó, na cidade de Natal, às margens do rio Potengi. Foi batizada ainda jovem pelos padres jesuítas com seu marido, Filipe Camarão, e juntos participaram de excursões contra os holandeses em Olinda e Recife. Assim como Maria Quitéria, Clara liderou um grupo de mulheres contra os invasores, hábito que era comum na cultura guerreira dos povos da região. Segundo relatos históricos, em 1637, ela participou da escolta de famílias de colonos que fugiam de ataques holandeses na cidade de Porto Calvo. Além disso, ela auxiliou na Batalha dos Guararapes, ao lado do marido, onde os holandeses foram definitivamente expulsos do Brasil. Pouco tempo depois, Filipe Camarão faleceu, e desde então, nada mais se soube sobre ela, como sua vida após a guerra e a data e local de sua morte. Isso se deve provavelmente ao preconceito contra os indígenas e seu estilo de vida seminômade sem o costume da escrita. Sua história foi resgatada no século XIX e ela foi reverenciada pela história e cultura potiguar desde então. Ela também integra o livro de Heróis e Heroínas da Pátria. A Grande Seca de 1877.
A Grande Seca do Nordeste foi uma grande estiagem ocorrida na região entre 1877 e 1879. Naquele período, mudanças climáticas fizeram várias regiões do mundo, como na Austrália e África, sofrerem com períodos de seca. No Nordeste brasileiro, a situação não foi diferente, com a seca iniciando em 1877 e levando com ela animais e plantações do interior do sertão. A mata nativa e os animais selvagens da região também sofreram com a seca, morrendo aos montes e deixando a terra infértil, um cenário de um verdadeiro inferno na terra. Várias províncias foram afetadas, mas o Ceará foi de longe a mais atingida. Por lá, milhares de sertanejos migraram dos campos para as cidades em busca de sobrevivência. Um exemplo disso é a capital Fortaleza, que no começo de 1878 tinha 20 mil habitantes, mas no final do ano esse número cresceu absurdamente para 80 mil. Existia também a migração interestadual, onde populações inteiras migravam de um estado para outro em busca de comida, água e moradia. Nesse período, pelo interior, existem relatos de pessoas que comiam répteis, carne de cachorro e até urubus, além de mulheres que se prostituíam em troca de alimento ou moradia. Também existem de crianças que eram vendidas por suas famílias. Alguns sertanejos decidiram viver à margem da lei, pegando em armas e praticando assaltos em cidades e fazendas, surgindo o movimento do cangaço, como já foi dito no primeiro tópico. Para piorar a situação, uma epidemia de varíola atingiu o Nordeste, massacrando milhares de pessoas e colocando os sertanejos à margem da lei, já que ficaram vistos como pessoas sem moradia e que só traziam doenças para a cidade. No total, estimativas apontam que um número entre 750 e 800 mil pessoas morreram devido a essa tragédia, que até 2021 era considerada a pior da história do Brasil por número de vítimas, sendo superada pela crise mundial de saúde de 2020. Esse número equivalia a cerca de 5% da população. As secas do sertão também foram comuns, mas essa em especial é considerada a mais terrível e devastadora da história brasileira. Sabinada. A Sabinada foi uma revolta ocorrida na província da Bahia entre 1837 e 1838 na cidade de Salvador. O nome do levante se devia ao seu principal líder, Francisco Sabino Álvares da Costa Vieira, um médico republicano. Foi um dos vários levantes ocorridos no Brasil durante o período regencial, mas diferente da maioria, não tinha intenções separatistas e definitivas do Brasil, já que o seu objetivo era a criação de uma república baiense, um estado republicano que existiria apenas enquanto durasse a regência de Dom Pedro II, com o território voltando a ser parte do Império após a coroação do novo imperador. Em 7 de novembro de 1837, um grupo de revoltosos liderados por Francisco Sabino se dirigiram ao Forte de São Pedro, na capital baiana, o convencendo a aderir ao movimento e rapidamente tomaram a cidade, com Sabino sendo nomeado secretário-geral da República Baiense. Forças imperiais foram enviadas para acabar com o levante, mas essas acabaram por aderir à causa. No entanto, no dia 16 de março, um bloqueio terrestre e marítimo das forças imperiais causaram fome e desolação entre a população soteropolitana. Por isso, com apoio de voluntários, o exército imperial conseguiu ocupar a cidade e acabar com a República Baiense. Apesar dos mais de 2.000 mortos e muitas prisões, o líder Francisco Sabino foi apenas degradado para o Mato Grosso. Confederação do Equador. Em 1824, foi promulgada a primeira Constituição do Brasil por Dom Pedro I, que adicionava o poder moderador ao sistema político do país, dando um poder considerável ao monarca. A Carta Magna foi considerada muito autoritária e centralizadora, visto que o governo passou a agir praticamente como os portugueses já agiam antes, com taxas gigantescas sobre os produtos do Nordeste. A ação causou revoltas entre os senhores de terra e pensadores daquele período, principalmente aqueles que viram da Revolução Pernambucana de 1817. Inspirados em ideais da Revolução Francesa e nas independências latino-americanas, e tendo como bandeira o direito ao voto, o fim do Senado vitalício, o federalismo e o republicanismo, personagens como Frei Caneca, Cipriano Barata e Bárbara de Alencar iniciaram um movimento que promoveu a separação de boa parte do Nordeste brasileiro, centralizado em Pernambuco como a Confederação do Equador. O projeto visava criar uma república liberal, onde cada região teria sua autonomia. O imperador Dom Pedro I pediu empréstimos ao Reino Unido para comprar armas e navios para contratar novos mercenários para acabar com a Revolução.
Somado a isso, teve a desconfiança de alguns senhores de terra que não gostavam muito dos ideais democráticos e liberais do Frei Caneca. Por isso, não deram a ele o auxílio ao movimento. O resultado foi um verdadeiro massacre em Recife, onde tropas imperiais e mercenários ingleses acabaram com os envolvidos e capturaram seus líderes. A maioria deles foi enforcado, mas no momento da execução do Frei Caneca, nenhum carrasco aceitou concretizar sua sentença. Por isso, o general Lima e Silva ordenou o fuzilamento do religioso em 13 de janeiro de 1825. Disputas entre Piauí e Ceará. Quem pensa que apenas países possuem conflitos territoriais ou reivindicações entre si, aqui temos um caso bem curioso que ocorre no Brasil. O estado do Piauí reivindica uma área de 3.000 km² e 25 mil habitantes no total que pertencem ao Ceará, uma disputa territorial que não é nada nova. As reivindicações têm origem na interpretação de um decreto imperial de 1880 que determinou a troca de territórios entre as duas províncias, o que garantiu ao Piauí o acesso ao mar e ao Ceará os municípios de Crateús e Independência. O foco dessa disputa era a área cedida pelo Ceará e a que foi recebida, onde se encontra a Serra de Ipiapaba, considerada a fronteira natural entre os dois. O Piauí considera que parte dessa serra pertence ao estado e que o Ceará teria invadido e as anexado ilegalmente, afirmação que o governo de Fortaleza alega que não condiz com a realidade dos fatos. A região disputada é rica em recursos naturais, água potável, gás natural e uma terra fértil para plantações. Essa questão foi levada ao STF em 2011, que enviou o Exército para avaliar a situação daquela terra. O laudo oficial da Justiça ainda tramita no Supremo, havendo vantagens e desvantagens para ambos os estados em caso de uma reforma ou não. Até o momento, nenhuma decisão oficial foi lançada e a disputa continua. Cacique Serigi. Serigi foi um cacique do século XVI que lutou contra os portugueses no começo da colonização. Sua aldeia habitava a região entre os rios Vaza Barris e Sergipe, no atual estado de mesmo nome. O território ficou sob a dominação da tribo de Serigi até a chegada dos portugueses que iniciaram o processo de dominação. De início, os portugueses tentaram negociar com o líder, que relutantemente recusou qualquer assentamento fixo ou aliança de sua tribo com os europeus, já que considerava que a qualquer momento seria traído e seu povo escravizado. Com isso, os portugueses começaram a ser mais agressivos e, com o apoio de tribos inimigas, tentaram conquistar os seus territórios à força. Serigi se aliou com outras aldeias comandadas por seus irmãos e buscou armamento com os franceses, conseguindo formar um poderoso exército que, segundo estimativas, pode ter chegado a até 20 mil guerreiros. Havia também dentro desse exército um grupo de combatentes em constante treinamento para substituir aqueles que morriam em batalha. Com o auxílio desse poderoso exército, Serigi conseguiu garantir a resistência indígena nas regiões do rio Serigi e Vaza Barris até a foz do rio São Francisco. A coroa portuguesa teve que enviar o capitão e empreendedor Cristóvão de Barros, que apesar da experiência em campo de batalha, temia o que poderia ocorrer em caso de um confronto entre portugueses e indígenas. O mesmo também tentou negociar a permissão da construção na cidade vizinha da aldeia de Serigi, proposta que foi prontamente rejeitada. Em janeiro de 1590, mais um contingente militar foi enviado pela coroa portuguesa sediado na Espanha, que dizimou em pouco mais de um mês as forças de Serigi, que teria morrido durante o massacre. Hoje, o cacique é considerado um herói do estado de Sergipe. Inclusive, há quem diga que o nome do estado vem do nome do cacique. Balaiada. A balaiada foi um movimento ocorrido na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Nesse período, o Maranhão se encontrava na bancarrota, já que a sua principal matéria-prima, o algodão, vinha perdendo espaço no mercado internacional pela disputa com o algodão produzido no sul dos Estados Unidos. Quem mais sofria com essa recessão eram os habitantes do interior, como os sertanejos, vaqueiros e ex-escravizados, que além de sofrerem com a pobreza e fome, eram vítimas de abusos dos jagunços e senhores de terra. Além deles, havia muita insatisfação entre funcionários urbanos maranhenses, que formavam o grupo dos bem-te-vis, que iniciaram a revolta contra os grandes fazendeiros ao lado dos sertanejos e escravos. Entre os líderes estavam Cosme Bento das Chagas, um líder quilombola que reuniu mais de 3 mil negros armados, o vaqueiro Raimundo Gomes da Costa e Manuel Francisco dos Anjos, um sertanejo que fazia balaios, pequenos cestos usados no trabalho no campo, sendo daí que vem o nome da revolta. Apesar da pouca organização estratégica, os rebeldes balaios conquistaram a cidade de Caxias, a segunda maior da província. Porém, os objetivos eram pouco claros e, no geral, a revolta não teve muita coesão entre os combatentes. As tropas imperiais então enviaram o coronel Luiz Alves de Lima e Silva,
futuro Duque de Caxias. Ele comandou as forças que massacraram os sertanejos, com os balaios sendo contidos apenas em 1841. Ao contrário de outras revoltas que tinham intenções separatistas durante o período regencial, a balaiada era motivada por problemas sociais, a escravidão e a pobreza. A queda de Suruagi. Divaldo Suruagi foi um professor, economista, escritor, historiador e político com longa carreira em Alagoas. Iniciou sua carreira como prefeito de Maceió em 1966, chegando a ser deputado federal e senador por Alagoas. Em 75, assumiu pela primeira vez o governo do estado, construindo conjuntos habitacionais e ganhando popularidade entre o eleitorado alagoano, sendo reeleito em 1982 e 1994, esse último com uma quantidade esmagadora, com 79% dos votos. Apesar disso, em 1996, uma crise política levou à desvalorização dos servidores públicos e policiais militares, que ficaram sem receber seus salários por mais de 9 meses. A falta de salários, somado ao desemprego, levaram muitos servidores públicos a tirarem suas vidas, deixando a situação ainda mais dramática. Em 17 de julho de 1997, milhares de cidadãos e policiais de Maceió se reuniram em frente à Assembleia Legislativa de Alagoas, exigindo o impeachment do governador Divaldo Suruagi, com o ataque se estendendo também ao então presidente FHC. Protestos como esse ocorreram em todo o Brasil, mas em Maceió, militares fortemente armados protegeram a Casa Legislativa até que os manifestantes romperam os portões e ocorreram confrontos diretos entre militares e civis. Antes que a situação se transformasse num verdadeiro banho de sangue, Suruagi pediu licença de 6 meses e, posteriormente, renunciou ao governo do estado. Seu sucessor, Manuel Gomes de Barros, firmou os acordos com o governo federal para amenizar a situação social e salarial. Hoje, esse episódio é conhecido como a Queda de Suruagi, e até hoje é lembrado por grupos militares e sindicais de Alagoas. Parque Nacional da Serra da Capivara. No interior do Piauí, encontra-se a maior concentração de sítios arqueológicos da América Latina, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Nele, existem mais de 700 sítios com um registro de presença do homem pré-histórico, com alguns datando de 50 mil anos de idade. Por isso, o parque é um patrimônio mundial da Unesco desde 1991. Todos os anos, o local atrai turistas não só do Brasil, mas do mundo, que vão lá não apenas pelos sítios arqueológicos, mas também pelos animais que se encontram por lá, como por exemplo o macaco prego, que são observados por cientistas do Brasil e do mundo por utilizarem pedras em suas atividades diárias como ferramentas, podendo eles estarem em sua própria idade da pedra. O Ceará e a abolição da escravatura. Muitos não sabem que, apesar da Lei Áurea ter sido sancionada em 1888 e abolido a escravidão em todo o território brasileiro, a província do Ceará conseguiu abolir o sistema em 1884. Ao contrário das províncias ricas como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que tinham uma economia voltada para a agricultura, o Ceará tinha sua fonte de renda de outras produções alimentícias, o que fazia a demanda por escravos ser menor. Somada a isso, tinha a migração de sertanejos para as cidades, que também aumentou a produtividade. Mas ainda assim, o tráfico interprovincial era um negócio lucrativo entre os donos de terra. Nisso, o movimento abolicionista cresceu e a Sociedade Cearense de Libertação passou a atuar na divulgação de ideais abolicionistas e denunciava casos de maus-tratos. Em 27 de janeiro de 1881, mercadores de escravos tentaram transportá-los para o porto de Macupuribe, mas entre eles estavam pessoas que eram livres e que estavam sendo vendidas ilegalmente. Movidos pela indignação, um grupo de jangadeiros liderados por José Luiz Napoleão, um ex-escravizado que havia comprado sua liberdade, se recusaram a transportar qualquer negro em navios, com o apoio da Sociedade Cearense de Libertação, promovendo uma greve dos jangadeiros. O ato teve a atenção e apoio da Sociedade Cearense, contando com a influência do também jangadeiro Francisco José do Nascimento, futuramente conhecido como Dragão do Mar, que liderou os grevistas. Apesar de ter nascido livre, Dragão do Mar era pobre e seus discursos inspiravam não só os jangadeiros, mas os intelectuais cearenses e de todo o Império. Em 1883, o liberal Sátiro de Oliveira foi eleito presidente da província e apoiou o movimento abolicionista. Em janeiro daquele ano, a cidade de Vila do Acarape foi a primeira cidade a acabar com a escravidão,
com as demais cidades fazendo isso ao longo do ano. Em 25 de março de 1884, toda a província já se encontrava livre desse sistema cruel. Sendo assim, o Ceará tornou-se pioneiro no processo de abolição, embora muitos não saibam disso. Napoleão na Revolução Pernambucana. Ok, essa parte aqui vai soar um pouco estranha para muita gente, mas sim, Napoleão Bonaparte teve uma participação indireta na Revolução Pernambucana. Mas calma, que eu vou explicar tudo. Em 1817, com a eclosão da Revolução, um governo provisório foi instaurado em Recife, que enviou representantes para outros países em busca de reconhecimento. Como dito na primeira camada, Antônio Gonçalves Cruz, o Cabo Gá, foi aos Estados Unidos em busca de armas e apoio. No entanto, o governo americano não se interessou em reconhecer a República de Pernambuco, mas a iniciativa chamou a atenção dos bonapartistas. Eles se encontravam exilados na Filadélfia após a queda de Napoleão, e entre eles estava José Bonaparte, irmão do ex-imperador e que havia sido nomeado como rei da Espanha enquanto estava no poder. José se interessou não no plano de construção da nova república, mas sim no dinheiro que os revolucionários possuíam e no que aquele apoio poderia gerar para ele. O Cabo Gá chegou a oferecer 1 bilhão em ouro, onde em troca do apoio dos experientes comandantes militares franceses, Napoleão seria resgatado da ilha de Santa Helena. Apesar de alguns afirmarem que a ideia era trazer Napoleão para Pernambuco, o mais provável é que ele fosse levado para Nova York, enquanto seus comandantes lutavam pela Revolução. Entretanto, quando chegaram aqui, o levante já tinha sido reprimido pela coroa portuguesa, por isso os comandantes franceses foram presos e posteriormente exilados. Eu acho bem engraçada essa ligação direta da história do Brasil com Bonaparte, mas acredite, essa não é a única e daqui a alguns tópicos vamos ver outro caso bem parecido. Califado Baiano. Pode parecer estranho dizer isso, mas aqui no Brasil já houve uma tentativa de criar uma nação islâmica habitada por negros muçulmanos. Em 1834, Salvador já era uma cidade com alta população negra, mas dentro desse eixo existiam os malês, escravos muçulmanos originários da atual Nigéria. Ao contrário da maioria, eles sabiam ler, escrever e conheciam profundamente a fé islâmica, considerando a escravidão pelos chamados infiéis uma afronta à sua religião. Por isso, organizaram uma jihad em janeiro de 1835. Nela, os malês tomariam conta da cidade pela manhã, no dia 25 de janeiro, quando a maioria da população estaria na igreja de Nosso Senhor do Bonfim, celebrando uma festa local. Ao tomar a cidade, eles proclamariam a lei Sharia e possivelmente pediriam auxílio do Império Otomano, já que o sultão do Império era considerado o califa, logo o protetor da fé islâmica a nível mundial. Apesar de terem guardado armas e reunido seguidores, eles foram denunciados por uma escrava cristã que temia pela sua religião caso os rebeldes chegassem ao poder. A guarda municipal tentou prender os envolvidos na noite do dia 24 de janeiro, que estavam escondidos na casa de seu líder. No momento do cerco, os malês tiveram que antecipar os planos e partiram para a batalha contra a guarda municipal, num sangrento conflito que correu madrugada adentro e terminou com a frustração dos planos. Um episódio muito curioso da história brasileira, que hoje é conhecido apenas como Revolta dos Malês. Conspiração do Suassuna. Em 1801, os irmãos Cavalcante, Luiz Francisco de Paula, José Francisco de Paula Cavalcante e Francisco de Paula, donos do engenho Suassuna, se uniram com alguns seminaristas e padres do seminário de Olinda e da loja maçônica Areópago de Itambé, a fim de iniciar uma revolta na capitania de Pernambuco, que teria como objetivo a independência como uma república inspiradas na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana. Aparentemente, seria apenas uma revolta colonial que tentaria emancipar uma parte do Brasil, mas o diferencial vem agora. Lembra que eu te falei que alguns tópicos atrás que a história de Napoleão novamente se encontraria com o Brasil? Os irmãos membros do grupo sabiam que não seriam pares para as tropas reais portuguesas. Por isso, assim que a República fosse proclamada, uma missão seria enviada à França para pedir apoio a Napoleão, que estabeleceria um protetorado à República Pernambucana. Sendo assim, haveria uma região na América dentro da esfera de influência francesa do Império Napoleônico. Apesar da revolta ter sido planejada e armas terem sido compradas, já que um de seus membros, que até hoje não se sabe o nome, delatou sobre a conspiração para os irmãos Cavalcante, que assim como os demais envolvidos, foram presos. Alguns foram degradados e outros apenas perderam suas posses, com esse evento sendo desconhecido hoje na história brasileira.
currais do governo. Uma das lembranças mais infelizes e mais esquecidas da história brasileira foi a dos campos de concentração que existiram no Ceará entre 1915 e 1932. Muito antes que os campos de concentração da Alemanha nazista fossem construídos, o Instituto de Obras contra as Secas do Estado do Ceará instituiu os campos de internamento para sertanejos que chegavam nas cidades grandes fugindo da seca. Segundo os boletins de jornais da época, o objetivo era evitar que os sertanejos trouxessem miséria, caos, moléstia e sujeira, entre aspas, já que em 1877, Fortaleza já tinha recebido uma grande onda de criminalidade causada pelas pessoas que fugiam da Grande Seca, que ocorreu naquela mesma época. A primeira vez que os campos foram instituídos foi em 1915, quando pessoas vieram aos montes fugindo da fome e sede causadas pela Grande Seca daquele ano. Cerca de 8.000 pessoas foram presas nos chamados aladigaços, no oeste de Fortaleza. Lá, os sertanejos mal recebiam comida e água e eram constantemente vigiados pelo exército. Nesse caso, os currais ainda foram fechados em dezembro daquele ano. As secas e os campos de internamento são citados no livro O 15, de Raquel de Queiroz. Em 1932, outra estiagem atingiu o sertão e levou novamente fome e necessidade aos sertanejos, mas dessa vez, o Brasil passava por um momento histórico complexo. Por isso, a questão foi bem mais abrangente. Novamente, para evitar a superlotação das cidades, o governo cearense instituiu novos currais, mas dessa vez não só em Fortaleza, mas em outras cidades como Crato, Cariús, Ipu, Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu. Deixados em pequenas cabanas feitas dentro do campo e vigiados pelo exército, as pessoas eram privadas de comida, bebida e remédios, sendo também recrutadas para trabalhar em obras públicas do governo. Estima-se que 73.000 cearenses foram levados para esses campos, onde mais da metade morreram de doenças e maus tratos. Devido a protestos em jornais e políticos influentes, os campos foram desmantelados e os sertanejos sobreviventes foram enviados para outros estados, e alguns até chegaram a lutar contra São Paulo na Revolução Constitucionalista. Atualmente, esse episódio se encontra esquecido pela história e pelo governo cearense, que sempre nega a indenização pela participação na morte daquelas pessoas. O Cemitério dos Náufragos, ou Cemitério Monumento dos Náufragos, são os únicos cemitérios do Brasil dedicados às vítimas da Segunda Guerra Mundial. Em 15 de agosto de 1942, um submarino alemão, U-507, afundou 3 navios brasileiros a menos de 10 quilômetros de Aracaju, deixando cerca de 600 pessoas mortas. Os corpos boiaram do alto mar até as praias da capital sergipana, causando transtornos e pânico. A prefeitura então ordenou a criação do cemitério na praia onde os corpos foram encontrados e ordenou que todas as sepulturas tivessem escrito "Vítimas do Naichismo". Originalmente, o cemitério estava localizado na rodovia Presidente José Sarney, perto da cidade de Araúna, mas por causa da construção da rodovia, parte dos corpos foram deslocados em 1950 para o povoado de Mosqueiro, na rodovia dos Náufragos. O local foi batizado de Cemitério Monumento dos Náufragos, e nele foi construído um memorando de mármore, onde está escrito: "Está aí o golpe mais traiçoeiro e terrível vibrado contra os corações da nacionalidade". Ao decorrer dos anos, os cemitérios foram sendo reformados e restaurados, porém, nos últimos anos, alguns casos de negligência governamental e o enterro de pessoas comuns causaram protestos de historiadores e grupos que preservam as lembranças da Segunda Guerra Mundial. Hecatombe de Garanhuns. Em 1916, o coronel Júlio Brasileiro é eleito prefeito de Garanhuns, no interior de Pernambuco, acabando com o domínio da família Jardim, que mandava no município há anos. Após isso, os sobrinhos e irmãos do coronel começaram a tocar o terror na cidade, onde roubavam, estupravam mulheres, comiam e bebiam sem pagar, e espancavam qualquer um que tentasse pará-los, já que pela autoridade do coronel brasileiro, sabiam que sairiam impunes. Enquanto isso, em Recife, o capitão Salles Villanova, que era natural de Garanhuns, começou a publicar textos anônimos nos jornais da capital, denunciando os abusos de poder do coronel e de sua família. Durante quase um ano, o militar criticava os abusos de autoridade dos brasileiros, até que certo dia, enquanto saía do cinema, foi surpreendido por um grupo de homens encapuzados que o espancaram em forma de aviso e intimidação. Dias depois, enquanto Júlio Brasileiro tomava um café com aliados em um restaurante, Salles Villanova entrou no estabelecimento e disparou várias vezes contra o coronel, que morreu no local. O ato gerou comoção na cidade e na política pernambucana da época, mas o pior ainda viria a ocorrer.
Quando a notícia da morte chegou aos ouvidos de Ana do Perron, viúva do prefeito assassinado, ela logo pensou que se tratava de uma morte encomendada pelos rivais do marido, principalmente o Jardim. Sendo assim, no dia 15 de janeiro de 1917, ela se alia a outros coronéis e militares e promove uma verdadeira chacina e depredação na cidade, onde opositores foram mortos e seus negócios depredados. Garanhuns viveu uma verdadeira praça de guerra, uma hecatombe onde todos ficaram presos em suas casas com medo de serem assassinados. A polícia então levou os Jardins para a cadeia, a fim de protegê-los, mas os homens armados sob ordens de Ana do Perron invadiram o local e mataram quase todos que estavam lá, levando seus corpos em carroças para que fossem expostos em toda a cidade. Após isso, os envolvidos e mandantes do crime foram julgados pela justiça pernambucana, com Salles Villanova sendo absolvido e a família Brasileiro jamais sendo condenada. A hecatombe é um dos episódios mais macabros e aterrorizantes do sertão durante a República Velha, demonstrando o poder e ambição dos coronéis naquele período. Pedra do Ingá. Localizada no município de Ingá, na Paraíba, a Pedra do Ingá contém diversas escrituras e símbolos cravados nela, contendo figuras que até hoje são difíceis de representar. Apesar de parecerem um tipo de registro em uma língua antiga, muitos afirmam que elas se parecem mais com ilustrações de algum evento ou história mitológica. O maior mistério é sobre quem as teria feito, com a definição mais aceita sendo de alguma cultura do passado que hoje já não existe, sendo talvez milhares de anos mais velhas que os próprios indígenas. Existe também a teoria de que a Pedra do Ingá seja um dos muitos registros da presença fenícia no Brasil, teoria que já foi dita no vídeo anterior sobre o Sudeste.